Olá, sejam bem-vindos a uma videoaula da disciplina de Matemática Financeira. Na aula de hoje, vamos ver o cálculo da tabela SAC. Os financiamentos estão no dia a dia das pessoas e conhecer quais são as diferentes modalidades, bem como saber, ao menos, como estimar o valor das parcelas, é fundamental para podermos avaliar se estamos ou não fazendo um bom negócio. Eu sou o professor Bruno Quiregatti e vou acompanhá-los nessa aula de tabela SAC. Vamos lá? Bom, pessoal, tabela de amortização, né? Então, no nosso dia a dia, a gente está convivendo diariamente aí com produtos que a gente compra, financiamentos que a gente faz, ou o carro, ou a casa, ou aquela TV tão desejada de 75 polegadas, né? Então, geralmente, a gente compra de maneira parcelada. A gente vai fazendo pagamentos mensais, né? A gente está acostumado a fazer pagamento mensal, até porque o nosso recebimento normal de salários aqui no Brasil, mais comum, são os pagamentos mensais, né? Por exemplo, em outros lugares tem pagamentos semanais, né, que as pessoas recebem os pagamentos ao longo da semana, tá? Aqui no Brasil não, a base é de remuneração mensal. Então se preocupa em fazer esse tipo de financiamentos, pagamentos sempre mês a mês, tá? E aí que surgem as tabelas de amortização. Porque essas tabelas vão trazer para nós qual é o valor da parcela que a gente vai pagar dentro da compra de um determinado produto ou financiamento ou até empréstimo que a gente está fazendo, tá? Então as duas mais famosas que tem aí são as tabelas Price e SAC. Temos uma aula específica de tabela Price e aí hoje, nessa videoaula, a gente vai ter uma aula de tabela SAC, tá? Então o que diz a tabela SAC? Tanto ela quanto a Price seguem uma linha fundamental básica, que é essa equaçãozinha R igual a A mais J, que na prática, pessoal, é o nosso bom e velho M igual a C mais J lá dos juros simples e dos juros compostos, que é o quê? Valor futuro, que é a nossa parcela, R, é igual ao valor presente, que é a nossa amortização, mais os juros, que vincula o presente com o futuro, tá? Então, o que diferencia a tabela Price da tabela SAC? Justamente como eu calculo o R, o A e o J. O J nas duas são iguais, mas o R e o A trocam de jeito de calcular quando a gente está falando de tabela Price e de tabela SAC, tá? Então, vamos partir para um exemplo aqui da tabela SAC, que a gente vai usar inclusive como comparação o mesmo exemplo da tabela Price, que é você pegar R$1.000 e pagar em 10 parcelas de 2% ao mês, tá? Então, qual que vai ser a diferença? Vocês vão ver, depois podem até olhar as duas videoaulas e comparar uma com a outra. Ver lá quanto que foi os juros em uma, quanto foi na outra, para vocês terem uma noção. Então, é o mesmo exercício calculado com tabelas diferentes, tá? O que vai diferenciar na SAC? Na SAC, pessoal, é uma sigla. Então, ela significa Sistema de Amortização Constante. Então, ao invés da parcela constante como era na Price, que é o R, na SAC quem vai ser constante? O A. Então, o A vai preencher toda a coluna lá dele correspondente da tabela com o mesmo valor, tá? E como eu calculo esse A? É o meu saldo devedor inicial dividido pelo número de parcelas. Então, se eu tenho lá, que a gente vai ver, o nosso produto lá a R$1.000 em 10 parcelas, a minha amortização vai ser 1.000 dividido por 10 e isso vai ser constante em todas as parcelas, tá? Os juros, pessoal, mesma coisa que a gente calculou na Price. Os juros é calculado do mesmo jeito. É a taxa vezes o saldo devedor. Então, todo mês a gente vai ter um saldo devedor diferente e vai calcular juros diferentes disso. E aí, o que acontece? Como eu consigo ter o A desde o início e o J calculado pelo saldo devedor, o R eu vou calcular somando os dois. Então, na tabela Price, a gente acha o A por último. Na tabela SAC, a gente acha o R por último. Então, você consegue preencher as duas tabelas nas duas modalidades, só trocando a ordem do que você encontra primeiro, tá? Então, vamos lá no exemplo, ó. R$1.000 parcelados em 10 meses a uma taxa de 2% ao mês. Então, como é SAC, eu vou calcular o quê? O A. Na Price, a gente calculava o R, certo? Então, eu vou calcular o A, 1.000 dividido por 10, R$100. Então, o que vai acontecer na SAC? Eu vou abater a minha dívida R$100 todos os meses, tá? Essa é aquela conta mais comum que vocês imaginam, né? Eu vou pagar e vai bater R$100 a cada mês. Na Price não, na Price isso variava. Na SAC, até como o próprio nome, né? Amortização constante, vai ficar R$100 todos os meses. Então vamos para a construção da tabela, ó. Então a gente numera as parcelas de 1 até 10, tá? O S inicial lá, que é o primeiro da linha 1, R$1.000, porque é o do exemplo, né? Quanto a gente está devendo. E agora, o que a gente vai fazer? Como o A é 100 em todas as parcelas, eu vou preencher a coluna do A em R$100 10 vezes. Na parcela 1, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, até a 10. Então, preencho todo o A.
Então eu tô com R$1.000 no começo e o A de 100. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o J, da mesma forma que eu calculei na tabela Price. Eu pego a taxa e multiplico pelo saldo devedor do mês. No primeiro mês eu estou devendo tudo ainda, porque eu não paguei nada. Então eu calculo 2% de 1.000, R$20. Então eu pego os R$100 da amortização, somo com os 20 dos juros, minha primeira parcela, R$120. Então eu somei o A com o J, porque é a definição, certo? Aí o segundo mês, pessoal. O segundo mês eu tenho 1.000 de dívida, só que eu abati 100 da amortização. Então quanto eu estou devendo? 900. Então esse 900 eu calculo 2% dele, me dá o novo juros, que é R$18. Somo com o 100, 118. Então minha segunda parcela, 118. Abato R$100 novamente na terceira parcela, 800 de dívida. 2% disso, R$16. Somo 100 com 16, 116. E assim, sucessivamente. Até chegar lá na última parcela, pessoal, que eu tenho o saldo devedor de 100 e a amortização de 100. 100 menos 100, 0. E aí eu pago e termino a minha dívida, com a última parcela sendo R$102. Tá? Então, quais são as características da tabela saque? O A é constante, o J diminui, igual a Price, então o J diminui nas duas, e o R também diminui. Então, enquanto na Price o R é fixo e o A aumenta, na saque o A é fixo e a parcela diminui. Né? Essa tabela saque, inclusive, para quem já lida muito com essa parte de corretor imobiliário e tudo mais, conhece muito a tabela saque, porque a maior parte dos financiamentos ocorrem nessa tabela. Então isso, inclusive, é até um atrativo comercial. Ah, você começa pagando um pouco mais, mas depois a parcela vai caindo, então daqui 5 anos, 10 anos, a parcela está menor. Tá? Então tem essa vantagem também, porque se espera-se que lá na frente você tem uma renda maior, só que a parcela vai estar menor, então sua situação financeira vai estar melhor nesse caso. Tá? Então tá aí a conta da tabela saque. A fixo, J diminui e o R também diminui. Beleza? Bom, pessoal, para finalizar, uma outra dica importante, né, que a gente teve essa mesma dica lá na tabela Price, mas é justamente a comparação entre as duas, né? Vou mostrar para vocês um link aí num site que diz o seguinte: qual é a melhor tabela? É a Price ou a saque? Só que a resposta, né, como eu disse lá na aula de Price, também depende, né? Depende do como você vai querer que a sua dívida se comporte, se você vai querer antecipar, se você vai querer pagar alguma parcela antecipada ou pagar tudo de uma vez depois de um tempo. Se você quer ter uma parcela maior antes ou quer ter uma parcela menor depois, enfim, você vê qual é o melhor critério para você. Então esse site ele dá um guia bem específico de como você pode escolher entre a tabela saque e a tabela Price. Beleza? Finalizando aqui, né, pessoal, como eu tinha falado anteriormente também da frase do Warren Buffett, né, que é você tendo conhecimento, o seu risco fica diminuído, essa do Michael John Bobak também, ó, todo o processo acontece fora da zona de conforto. Então o que eu venho falando para vocês sobre matemática? Pô, professor, matemática é pesado, eu não consigo aprender e tudo mais, mas vocês acham que também vai aprender tudo tranquilo? Não dá. Você tem que enfrentar a dificuldade. Então, pô, tenho dificuldade de matemática? Vou atrás, eu tenho que sair da minha zona de conforto e ir buscar o conhecimento. Porque senão vocês não vão aprender nunca, pessoal. Então tenham confiança no processo, acreditem aqui nas nossas videoaulas, vão fazendo os exercícios, vocês têm bastante exemplo, tem os exercícios comentados, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com um conhecimento bem apurado em matemática. Então não tem jeito, pessoal, tem que sair da zona de conforto para tentar algo diferenciado. Beleza? Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre tabela saque. Não se esqueçam de acessar lá na nossa plataforma o Saiba Mais, que vocês encontram mais conteúdos a respeito dessa disciplina. Vejo vocês em outras videoaulas. Até lá!